meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de olho no edital. É isso aí, pessoal. Vamos nos aprofundar do edital do 39º Exame de Ordem que será realizado neste final de ano. E vamos falar sobre assuntos que mais caem ou aqueles que podem ser assuntos diferentes e que caem na prova do OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo no nosso canal. Peço também que vocês dê o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que pode cair na prova do OAB, no exame de ordem, seja na primeira fase ou na segunda fase. Já vi esse tipo de tema cair muito na segunda fase. E eu vou conversar com vocês hoje sobre rescisão indireta. E por que eu decidi conversar com vocês, pessoal, sobre esse tema, rescisão indireta, ou como alguns falam, a justa causa do empregado? Por quê? Ele cai demais no dia a dia da advocacia trabalhista. Várias petições iniciais têm como tema essa rescisão indireta. Você sabe muito bem que as petições, as reclamatórias trabalhistas, a reclamação trabalhista tem várias espécies de petição inicial. Pode ser a reclamação trabalhista pura e simples, na qual o advogado ou a advogada faz e formula aqueles pedidos com base na rescisão do contrato de trabalho, que faltou o pagamento de alguma verba, faltou o pagamento de alguma hora extra ou alguma outra espécie de pedido. E no caso aqui existe também uma possibilidade muito comum da rescisão indireta. E é isso que você vai encontrar lá na petição inicial, já vem bem grande assim, rescisão indireta. E o que é rescisão indireta? Você vai encontrar a rescisão indireta lá na CLT, no artigo 483. E lá tem algumas alíneas de A a G que serão elencadas ali, algumas hipóteses de rescisão indireta. Por exemplo, não cumprimento das obrigações pelo reclamante. Isso é muito comum. Creio eu que na maioria das rescisões indiretas o fundamento seja esse da linha D, o não cumprimento por parte do empregador das obrigações trabalhistas. E é muito comum isso. E por que essa linha D é uma das mais importantes e das mais famosas? Vamos combinar aqui. O contrato de trabalho, ele é sinalagmático. Você sabe o que é sinalagmático? Ele gera obrigação ou obrigações para ambas as partes. No contrato tem as obrigações do reclamante, do empregado, melhor dizendo, e tem as obrigações do empregador. Ambas as partes têm direitos e deveres ali. E muitas vezes uma das partes ela não cumpre a sua obrigação. E essa linha D está falando isso. Uma vez que o empregador, a empresa, não cumpre uma obrigação contratual, o empregado ele pode rescindir o contrato de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar uma situação na qual
o empregador fornecia cesta básica e estava previsto no contrato isso. Em determinado momento, essa empresa, esse empregador, parou de fornecer cesta básica. Ele não está cumprindo uma de suas obrigações. Então essa é uma possibilidade de rescisão indireta. Outro exemplo muito comum: o trabalhador, o empregado, realiza horas extras com frequência, não goza do intervalo intrajornada com frequência, e quando chega lá no final do mês, o empregador não paga esse valor do intervalo intrajornada, não paga esse valor das horas extras. O empregado pode ajuizar a ação através dessa rescisão indireta, requerendo a rescisão do contrato por parte do descumprimento dessas obrigações. Por isso que eu digo que a linha D, ela vai englobar a maior parte das rescisões indiretas, face à vasta possibilidade que a gente encontra ali. Mas não é só a linha D que nós temos que conhecer. Como eu disse para vocês, vai até a linha G. Se, por exemplo, o preposto ou superior hierárquico agredir fisicamente ou moralmente a honra do empregado, também é uma possibilidade de rescisão indireta. Quando o empregador ou seu preposto exige do empregado atividade acima da capacidade física do empregado ou da empregada, também é uma possibilidade de rescisão indireta. O rigor excessivo. Muitas vezes você trabalha numa empresa que o chefe ou superior hierárquico exige mais de uma pessoa do que de outra. E muitas vezes ali vai estar inserido até um assédio moral. Às vezes aquele empregador ele está perseguindo aquela trabalhadora, aquele trabalhador. Então, eu até imaginei aqui a possibilidade do rigor excessivo ou o ato lesivo à honra. Você, como advogada ou advogado, fazendo uma petição inicial de rescisão indireta, colocando como base jurídica o artigo 483, conforme ali o examinador, na primeira ou segunda fase, ele vai tecer algum comentário ali que você vai entender qual é aquela linha que ele está falando, e você ainda pode acumular esse artigo com o artigo da Justiça do Trabalho que fala do dano moral, lá no 223 e seguinte. Tem essas possibilidades. É interessante que você também estude, como eu disse para vocês nos últimos vídeos, um estudo multidisciplinar. Você começa a dar uma olhada ali. Isso é muito interessante quando você fica atento às remissões da sua CLT, as remissões do seu código. Muitas vezes ele vai falar ali de alguma súmula, vai fazer remissão a um outro artigo. Presta atenção, ele não está colocando remissões ali à toa. Na minha CLT, quando fala de rescisão indireta, tem uma remissão ali da súmula 244 do TST, que nós já conversamos, sobre estabilidade gestante. Pois é. Então, assim, já que estamos falando de rigor excessivo, abalo à imagem e à honra, é lógico que nós estamos conversando sobre dano moral. Então é bom você chegar na Constituição no artigo 5º, inciso 10, dar uma lida sobre dano moral. Artigo 223 e seguinte, você vai ler lá sobre dano moral. Porque quem sabe como a prova da OAB ela está abrindo o leque de opções,
ela pode fazer uma mistura na hora dela perguntar, até na primeira fase. E na segunda fase, ela sempre se utilizou disso e provavelmente está se utilizando mais ainda disso. Então, aproveite essa oportunidade para estudar 2 temas. É lógico que em outro momento, você vai estudar esses temas específicos de forma separada. Mas você já aproveita ali essa deixa. Aí é lógico, você vai olhar as remissões, de repente vai para uma súmula ou para um artigo que não tem nada a ver, que às vezes acontece isso. Você passa batido, mas aí alguma coisa que pode ser importante para você, você já marca ali, olha com mais atenção, marca aquela remissão com marca-texto, que de repente aquilo ali vai ser útil. Muitas vezes na prova do AB, eu já vi gente acertar a questão e errar a questão, porque não olhou o rodapé. Na época que eu fiz exame de ordem, podia consultar doutrina. E tinha resposta no rodapé. Eu já vi gente falar, pô, eu não tinha a menor ideia. E de repente eu dei uma olhada no rodapé e a resposta estava lá, no livro da fulana. Pois é assim. Então fica atento dessa possibilidade, que a rescisão indireta, sendo considerada uma possibilidade do empregado dar justa causa na empresa, é uma forma que o empregado ou a empregada pode rescindir o contrato com a empresa, com o empregador. Então é por isso que cai muito na prova do AB, porque, vou repetir, rescisão indireta aparece toda hora nas varas da Justiça do Trabalho, é toda hora. Aí é lógico que o juiz ali, ele vai avaliar a pertinência ou não dessa rescisão direta, ele vai avaliar se é cabível ou não esse pedido de rescisão direta. Dá uma olhada também nos parágrafos, parágrafo 3º e parágrafo 1º do artigo 483. O parágrafo 3º, ele tem um detalhe interessante, que é muito interessante, é muito bacana de cair em prova do AB. Ele está dizendo lá que mesmo com a rescisão indireta e com o pedido de indenização pela rescisão indireta, o empregado, ele pode, se não me engano, diz ali nas alíneas D e G, ele pode continuar trabalhando. Eu presto serviço para uma empresa de engenharia, na qual o empregado tinha uma ação desde 2022, e ele estava trabalhando até 2 ou 3 semanas atrás. Aí de repente ele parou de comparecer. Já tinha tido sentença no final de 2022, mas ele estava trabalhando. E o dono da empresa me falando, não, essa pessoa lá tem ação, doutor, mas ele continua trabalhando aqui. E é um bom empregado, está falando isso para mim, é um bom empregado. Aí passou-se o tempo, ele chegou e falou, ei doutor, aquele fulano, ele parou de comparecer aqui, como é que a gente vai proceder? Aí eu conversei com ele, dei uma olhada, ele me relembrou esse processo, que era um processo anterior de outro escritório, no qual eu estava assumindo. Aí eu passei as informações, como é que estava o processo, mas ele estava trabalhando. É uma possibilidade. Como também o legislador dá a possibilidade do reclamante que ajuiza a rescisão indireta não mais retornar. Ele pode suspender o seu contrato de trabalho e não mais comparecer. No dia a dia, eu indico para os meus clientes reclamantes da seguinte forma, ó, você quer não comparecer à empresa? Você faça o seguinte, você manda um telegrama para a empresa informando que a partir do dia X você está rescindindo o contrato e não vai mais comparecer à empresa. Porque se você simplesmente não mais comparecer à empresa, provavelmente o advogado dessa empresa, numa contestação eventual e futura, ela vai informar que você desapareceu da empresa sem motivo, sem justificativa, até porque ninguém é obrigado a saber o que você está fazendo, ou você comunica,
ou você recebe o ônus de não ter comunicado. Ou seja, se você desapareceu da empresa, passou 30 dias e você não apareceu mais na empresa, provavelmente você levou uma justa causa por abandono, que também nós vamos conversar aqui. Na próxima aula nós vamos conversar sobre justa causa. Então, se você passou 30 dias e não compareceu, é abandono de emprego, uma das hipóteses de justa causa. Então, para que você não dê essa possibilidade, essa margem para a empresa, no dia que você não quiser mais comparecer, você manda esse telegrama informando que a partir do dia X você não mais compareceu. E provavelmente você vai pedir para o seu advogado juntar esse telegrama no processo. Aí, diante de toda a documentação sua e do reclamado, da empresa, o juiz ele vai avaliar quem fez isso da melhor forma, quem está certo e como será essa rescisão contratual. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.